Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus disse, sendo a paz que excede todo o entendimento para aqueles que nele depositam confiança, não agarrais somente a um conceito e soltai o outro, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim como os que abraçam a sua sabedoria sendo a árvore da vida, são abraçados por ela, aonde ele nos ensina que também aqueles que rejeitam é ira e indignação, porque ele sendo o único fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento, faz Deus Altíssimo passar por mentiroso, ele sendo o Espírito, sendo o testemunho da verdade, aquele que cumpriu nos mínimos detalhes a lei e os profetas, aonde na transfiguração a palavra diz que Moisés entrega a lei e ali Elias entrega os profetas, aonde os discípulos, não compreendendo o que estava a acontecer, dizia: quer que façamos um tabernáculo para nós e um para Moisés e para Elias? E ele disse: basta. Temos que compreender que assim como a serpente foi levantada no deserto, também fosse necessário que o Filho do Homem fosse levantado, aquele que já dizia: desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, do qual, quando Davi faz a casa de cedro, ele disse: não é justo que more numa casa e queria construir um templo para o Senhor, aonde o Senhor disse: pode por acaso construir casa para Deus? Aonde sabemos que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Assim como Jesus, segundo a ordem de Davi, aquele que levanta a tenda caída de Davi, do qual não permitiu que Davi construísse tabernáculo terreno, onde o tabernáculo é celestial, um corpo preparou. Nosso tabernáculo é celestial, aquele do qual Jacó abençoou o leão da tribo de Judá celestial, que seria cheio de força e de poder, aquele que antes que houvesse dia eu sou, operando eu quem impedirá, não há quem possa escapar das suas mãos. A semelhança de Isaac, nós não cavamos poços, mas temos pleno acesso direto à fonte de água viva do alto, aonde as 12 tribos de Israel foram vencidas pelos 12 apóstolos. A tribo celestial, o leão de Judá, da tribo celestial, tabernáculo do alto, segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem
princípio e sem fim, aquele antes do princípio, eu sou, assim nos diz o Senhor, sem genealogia, para independente da língua dos povos e nações, todo aquele que nele crê, deposita confiança, não pereça. O confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, estando com o coração segundo o coração de Deus, aquele que nos mantém purificando do interior para fora, santificando por meio do lavar da água, da palavra que é viva e eficaz, aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes e mansos de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque eles creram na Jerusalém celestial do alto, e isso lhes foi imputado como justiça, quando Abraão, indo sacrificar a sua promessa, demonstrou que havia obediência ao Senhor, pois aquele que disse aos moços, fique aqui enquanto o menino volte, alguém que iria sacrificar não dizia voltemos, aonde ele creu que ele seria ressuscitado, aonde o anjo disse, não faça isso, Abraão, bem sei que temes a Deus, que é o princípio da sabedoria, ele proveu o carneiro. Por isso, tudo segundo a fé, participante do início ao fim. Tudo sempre houve aqueles sobrenaturais que nasciam de forma através de oração, vinha com dificuldade, com o ventre das suas mães cerradas através de oração e choro. Assim como os naturais, e sempre os naturais perseguem os que vivem de forma sobrenatural, mas nenhum deles vence e são confundidos e envergonhados, para que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que caleis a ignorância dos insensatos, assim nos diz o Senhor. E assim permaneceis, retende firme a verdade, porque a verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança e permanecem, tudo segundo a sua infinita bondade e misericórdia, o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã aqueles que são como ovelhas entregue ao matadouro todos os dias. O amanhã a ele pertence, e ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta todas as demais coisas, assim como tem nos acrescentado, assim como temos demonstrado tanto em palavras como no proceder, fazendo sempre primeiramente para o nosso Senhor, que agrada daqueles que perseveram, e também como bom testemunho diante dos meros mortais, a fim de que as almas que não o conhecem venham através do bom testemunho para aqueles que se arrependem, assim para calar a insensatez dos ignorantes e insensatos que perseveram segundo as suas vãs e falsas religiosidades impossíveis de os justificar. A única coisa que lhes acrescenta brasas vivas sobre as suas moleiras, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco.
assim como Ele está no meio de nós.